Bem-vindo ao Bolso e Futuro. Se você está aqui, provavelmente está querendo saber como começar a investir, e isso é incrível. Hoje, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dar o seu primeiro passo no mundo dos investimentos. Oi, eu sou Bruno e hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental para qualquer pessoa que deseja alcançar a liberdade financeira: como fazer o seu primeiro investimento. Eu sei que começar pode parecer um desafio, mas não se preocupe. No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples como iniciar, quais são os principais tipos de investimento para quem está começando e o que você precisa saber para escolher o melhor investimento para você. Por que investir? Antes de mais nada, vamos entender o porquê de investir. Muita gente pensa que o dinheiro guardado na conta corrente está seguro, mas a verdade é que ele perde valor ao longo do tempo devido à inflação. Quando você investe, está fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Investir é essencial para realizar sonhos e alcançar objetivos a longo prazo. Quer juntar para uma casa, uma aposentadoria confortável ou até uma viagem dos sonhos? Com os investimentos certos, isso é possível e muito mais acessível. Conceitos básicos de investimento. Agora, vamos falar de 4 conceitos essenciais para qualquer investidor: rentabilidade, risco, liquidez e tempo de investimento. Esses fatores vão te ajudar a decidir onde aplicar o seu dinheiro e entender como cada tipo de investimento pode se encaixar nos seus objetivos. Rentabilidade. A rentabilidade é o retorno que seu dinheiro gera ao longo do tempo. Esse retorno pode ser representado como um percentual, e ele é um dos fatores mais importantes na hora de escolher um investimento. Rentabilidade bruta x rentabilidade líquida. A rentabilidade bruta é o ganho total que o investimento gera antes de qualquer desconto. Já a rentabilidade líquida é o valor final que você realmente recebe após a dedução de taxas, impostos e outras despesas. Exemplo: se um investimento rende 10% ao ano, mas tem uma taxa de administração de 1%, sua rentabilidade líquida seria de 9%. Tipos de rentabilidade. Prefixada aqui, você sabe exatamente quanto vai ganhar desde o início, o que é ideal para quem quer previsibilidade. Por exemplo, um CDB com taxa de 12% ao ano. Pós-fixada, a rentabilidade é atrelada a algum indicador econômico, como o CDI ou a inflação e IPCA. Esse tipo de rendimento pode variar conforme a economia, o que é interessante para quem quer acompanhar o mercado sem um valor fixo. Híbrida aqui, a rentabilidade combina uma taxa fixa com um índice de inflação. Por exemplo, Tesouro IPCA mais 5% ao ano. Esse tipo é bom para quem quer se proteger da inflação com uma parte fixa garantida. Entender a rentabilidade é essencial para alinhar suas expectativas e escolher o investimento certo. Lembre-se de sempre olhar para a rentabilidade líquida, pois é esse o valor real que vai entrar no seu bolso. Risco. O risco está diretamente relacionado à possibilidade de ganhar ou perder dinheiro em um investimento. Em geral, quanto maior o risco, maior a chance de retorno, mas também maior a possibilidade de perda. Vamos ver alguns tipos de riscos. Risco de mercado. Esse é o risco de que o valor do investimento oscile de acordo com o mercado financeiro. Ações, por exemplo, têm alto risco de mercado, pois os preços mudam conforme as condições econômicas, políticas e até mesmo as notícias. Risco de crédito é o risco de que a instituição onde você investiu não consiga te pagar. Investimentos em bancos menores, como o CDBs de bancos médios, têm um pouco mais de risco de crédito. Por isso, é importante verificar se o investimento tem a proteção do FGC e Fundo Garantidor de Crédito. Risco de liquidez. Esse risco está relacionado à dificuldade de transformar o investimento em dinheiro rapidamente sem perder valor. Imóveis, por exemplo, têm baixo risco de crédito, mas alto risco de liquidez, pois podem demorar para ser vendidos. Como reduzir o risco? Diversificação. Investir em diferentes tipos de ativos, renda fixa, ações, fundos, reduz o risco total da sua carteira, pois os ativos podem reagir de forma diferente às mudanças de mercado.
Conhecimento: estudar o investimento e entender como ele funciona ajuda a evitar surpresas. Por exemplo, saber que ações podem oscilar bastante evita sustos. Ter conhecimento sobre o tipo de investimento que você está fazendo é uma das maneiras mais eficazes de reduzir o risco. Quanto mais você entende sobre os ativos, o mercado e o contexto econômico, mais preparado você estará para lidar com as oscilações e imprevistos. Entenda o funcionamento dos ativos. Cada tipo de investimento tem características específicas. Por exemplo, entender que as ações de empresas passam por ciclos de alta e baixa ajuda a manter a calma em momentos de queda, evitando decisões precipitadas. Em renda fixa, saber como os títulos públicos e privados funcionam, como o Tesouro Direto ou os CDBs, permite escolher entre rentabilidades pré-fixadas ou pós-fixadas conforme o momento da economia. Acompanhe as notícias e o cenário econômico. O mercado financeiro é influenciado por diversos fatores externos, como política, taxas de juros e até eventos internacionais. Quanto mais você acompanha o cenário econômico, mais previsível fica o impacto desses fatores sobre o seu portfólio. Por exemplo, mudanças na taxa Selic afetam diretamente a rentabilidade de vários tipos de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Saber interpretar esses movimentos é uma vantagem. Use ferramentas de estudo e simulações. Hoje em dia, temos muitos simuladores financeiros, tutoriais e conteúdos educativos que ajudam você a entender na prática o comportamento dos investimentos. Simular uma aplicação e acompanhar como ela se comportaria em diferentes cenários econômicos ajuda a criar expectativas realistas e a reduzir o impacto do risco emocional. Quando você estuda e entende melhor onde está investindo, o risco emocional, aquele medo de ver o dinheiro oscilar ou de perder o controle, fica muito menor. Com conhecimento, você toma decisões com mais confiança e evita reações impulsivas. Tipos de investimentos. Agora vamos nos aprofundar nos principais tipos de investimento para quem está começando. Lembre-se, cada tipo de investimento tem suas próprias características de risco, liquidez e rentabilidade. Vamos ver qual se encaixa melhor para você. Tesouro Direto. Um dos investimentos mais seguros do Brasil, pois ele é emitido pelo governo. Isso significa que o risco de perder o investimento é muito baixo, já que o governo é quem garante o pagamento. O Tesouro Direto é ótimo para quem está começando e quer um investimento de baixo risco. Tipos de títulos do Tesouro Direto. Tesouro Selic. Ideal para quem quer ter uma reserva de emergência, porque tem liquidez diária e acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Isso significa que seu dinheiro rende um pouco a cada dia útil, e você pode resgatar rapidamente em caso de necessidade. Tesouro IPCA+. Esse título é atrelado à inflação, o que significa que ele oferece uma rentabilidade acima da inflação, garantindo que seu poder de compra seja mantido ao longo do tempo. É uma ótima opção para quem pensa no longo prazo, como para aposentadoria. Tesouro Pré-fixado. Esse título oferece uma taxa fixa de rentabilidade, ou seja, você sabe exatamente quanto vai receber ao final do período. É interessante para quem acredita que os juros vão cair e quer garantir uma taxa mais alta hoje. Então, o Tesouro Direto é ideal para quem busca segurança e previsibilidade. É perfeito para objetivos como a reserva de emergência e investimentos de longo prazo. CDBs, Certificado de Depósito Bancário. Os CDBs são títulos emitidos pelos bancos para captar dinheiro. Quando você compra um CDB, está, na prática, emprestando dinheiro ao banco, que vai te pagar juros por isso. Tipos de CDBs. CDB de liquidez diária. Este tipo de CDB permite que você resgate o dinheiro a qualquer momento, com rendimento diário. É bom para quem quer uma alternativa ao Tesouro Selic e ainda ter liquidez. CDB pré-fixado. Neste tipo de CDB, você sabe a rentabilidade desde o início. Por exemplo, se ele rende 10% ao ano, você terá essa taxa garantida até o vencimento. CDB atrelado ao CDI, pós-fixado. Aqui, a rentabilidade depende do CDI, que é uma taxa bem próxima à Selic.
Muitos CDBs rendem um percentual do CDI, como 100% ou 110% do CDI. O CDB é uma boa opção para quem quer rentabilidade maior que a poupança e está disposto a investir em bancos de médio porte para ter taxas melhores. Fundos de investimento. Fundos de investimento são uma maneira prática de diversificar seus investimentos, mesmo com valores pequenos. Basicamente, um fundo reúne o dinheiro de vários investidores e o aplica em diferentes ativos, como ações, títulos e imóveis. Tipos de fundos. Fundos de renda fixa. Esses fundos investem principalmente em ativos de renda fixa, como títulos públicos e CDBs. Eles são indicados para quem busca segurança. Fundos multimercado. Os fundos multimercado misturam diferentes ativos, como ações e títulos de renda fixa. Por isso, oferecem um equilíbrio entre risco e retorno, ideal para quem quer diversificação com um pouco mais de rendimento. Fundos de ações. Esses fundos investem predominantemente em ações, por isso, têm um perfil de maior risco. São mais recomendados para quem tem objetivos de longo prazo e tolera oscilações no valor investido. Os fundos são ideais para quem quer ter acesso a uma carteira diversificada, mas lembre-se de olhar as taxas e se elas são compatíveis com o retorno esperado. Ações e ETFs. Ações e ETFs, que são ótimos para quem quer investir diretamente em empresas e ter potencial de altos retornos no longo prazo. Ações. Ao investir em ações, você está comprando uma pequena parte de uma empresa. Se a empresa cresce e tem lucros, você também se beneficia com a valorização das ações e com dividendos. ETFs, Exchange Traded Funds. Os ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa que replicam o desempenho de um índice, como o Ibovespa. Investir em ETFs permite que você diversifique com baixo custo e sem precisar escolher cada ação individualmente. Investir em ações e ETFs é recomendado para quem tem objetivos de longo prazo e está disposto a enfrentar a volatilidade, que é natural nesse mercado. Criptomoedas. E, por último, vamos falar das criptomoedas, que vêm atraindo cada vez mais investidores pelo seu potencial de retorno e inovação. As criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, são moedas digitais que funcionam em uma rede descentralizada e sem vínculo com governos ou bancos centrais. Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda, vista como uma reserva de valor devido à sua escassez. É muito usada para diversificação e como proteção contra a inflação. Ethereum, a segunda maior criptomoeda, que permite o desenvolvimento de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Ethereum é mais que uma moeda, é uma plataforma com diversas possibilidades. As criptomoedas são investimentos altamente especulativos e arriscados, indicados para quem está disposto a investir com visão de longo prazo e a tolerar as oscilações. A recomendação é investir apenas uma pequena parte do portfólio. Conheça seu perfil de investidor e defina suas metas. Agora que falamos sobre os tipos de investimentos, é hora de entender o que funciona melhor para você. Para tomar decisões assertivas, precisamos entender duas coisas: quais são suas metas financeiras e qual o prazo e a liquidez que você busca. Estabeleça suas metas financeiras. Saber o que você quer alcançar com seus investimentos te ajudará a escolher os ativos certos e a ter mais clareza no planejamento. Metas financeiras podem ser de curto, médio ou longo prazo. Curto prazo, 1 a 2 anos. Se você tem um objetivo de curto prazo, como uma viagem ou a compra de um bem, é importante investir em ativos de baixo risco e com alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária. Isso garante que o dinheiro estará disponível quando você precisar, sem risco de perda. Médio prazo, 3 a 5 anos. Para objetivos que podem esperar um pouco mais, como um curso ou a compra de um carro, você pode optar por investimentos com um pouco mais de risco, como fundos multimercado ou CDBs de prazo fixo. Nesse caso, você ainda precisa de segurança, mas pode buscar rentabilidades melhores. Longo prazo, acima de 5 anos.
Se você está pensando em metas mais distantes, como aposentadoria ou compra de um imóvel, investimentos mais arriscados podem ser considerados, como ações, fundos de ações e até mesmo criptomoedas, desde que em proporções seguras. No longo prazo, o tempo ajuda a diluir o risco e aumentar a possibilidade de ganhos. Avalie o prazo e a liquidez. Outro ponto essencial ao definir sua estratégia é entender o prazo de cada investimento e o nível de liquidez que ele oferece. O prazo se refere ao tempo que você planeja manter o investimento antes de precisar do dinheiro, enquanto a liquidez é a facilidade de resgatar esse valor. Liquidez dos investimentos. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar o investimento em dinheiro sem perder valor. Alguns ativos, como o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, permitem resgate imediato. Outros, como o Tesouro IPCA+ e ações, podem exigir que você espere o prazo de vencimento ou enfrentar oscilações para ter o valor desejado. Combinação de prazo e liquidez. Alta liquidez e curto prazo, ideal para quem precisa de flexibilidade, como no caso de reservas de emergência. Baixa liquidez e longo prazo, mais indicado para metas de longo prazo, onde é possível correr riscos e esperar o tempo certo para o retorno ideal. Escolher investimentos com liquidez adequada ao seu prazo evita imprevistos e o resgate em momentos desfavoráveis. Por exemplo, é importante que sua reserva de emergência esteja em um ativo de alta liquidez, enquanto investimentos de longo prazo podem estar em ativos com maior risco e menor liquidez, que oferecem retornos mais atraentes ao longo do tempo. Parabéns por dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Começar pode ser o mais difícil, mas, com o tempo, você verá os benefícios de ter seu dinheiro trabalhando para você. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, comente, se inscreva no Bolso e Futuro e ative as notificações para mais dicas sobre como cuidar do seu dinheiro e planejar um futuro financeiro melhor. Até o próximo vídeo.